sou a Aline Kalai. Estou aqui com a minha fiel companheira, senhora Jessie Lodge. Hello, hello, senhora Jessie Lodge. Hello, hello, Aline. Tudo bem com você? Tudo bem, a gente tá aqui nesse episódio de hoje, mais uma vez, de espectadoras e entrevistadoras e aprendizandas, né? Como é que é? Exatamente. Aprendizandas? Alunas? Aprendizes, tá bom, né? vamos dizer assim. Aprendizes! Aprendizes! A gente tá aqui se aventurando de novo nesse universo dos heróis. Dos heróis. E qual que é o herói que a gente vai falar hoje, Que- senhora Jessie Lodge? É o Homem-Aranha, é o herói Olha mais fofinho só. dos últimos tempos, vamos dizer assim. O Homem-Aranha é fofinho? Eu achei ele bem fofinho no último filme. Eu achei o Sério? filme muito dramático, inclusive. Aham. E, nossa, então aí eu dei uma nova cara pro Homem-Aranha, que é O ser Homem-Aranha fofinho. é o herói mais fofinho. Tá bom, Ele acho é que eu vou amigão, né, gostar. de todo mundo. Tu sabe que eu só assisti os primeiros do Tobey Maguire, né? Ah, é? Você não Aham. assistiu nem do Andrew Garfield, nem do Tom Holland? Você acredita que não? Eu não Mas acredito. eu tenho um desafio. Eu não acredito, porque eu me surpreendi bastante com o Andrew Garfield como Homem-Aranha, Ele é viu? uma graça de ator, Ele na é uma verdade, graça né? de ator. Ele é uma graça de ator. Uhum. Eu sabia que ele não ia decepcionar, não. Então eu vou assistir. Mas eu tenho um desafio para nossos convidados de hoje, Ah, você tem um que é desafio. me fazer querer assistir o desenho. Então, eu assisti o desenho porque os nossos convidados sugeriram. Sugeriram? E aí eu falei, eu preciso entender qual é a do desenho, que deve ser um pouco diferente do universo dos filmes. Tá, a gente vai entender tudo hoje. Vai. Então E- apresenta os nossos convidados. Vou reapresentá-los, porque os nossos convidados já estiveram aqui conosco. Diego esteve com a gente no episódio sobre Marvel vs DC. E o Eduardo, que esteve conosco no episódio do Pânico. Eles voltaram hoje para nos ajudar um pouquinho sobre o universo do Homem-Aranha. Sejam muito bem-vindos. Oi, meninas, muito obrigado. Oi, obrigado pelo convite novamente. Obrigada prazer por estar vocês aqui. voltarem aqui para ajudar a gente nesse universo, que a gente fica um pouco perdida, assim, Que a gente né? tá aprendendo muito e gostando muito, na verdade. Gostando também, muito. né? Nossa, eu, assim, ó, tô me desafiando a assistir todos os filmes de heróis, porque eu não conhecia tanto a fundo. E lembra que até conversei com você no último episódio que a gente gravou. Qual que é da Marvel, qual que é da DC? A gente fica na até dúvida, se né? confundir. Agora a gente sabe, né, que a Marvel é feliz e a DC sombria. Mais ou menos. É bem por aí. Mais ou menos. E Afinal, o Homem-Aranha é fofinho, né? O Homem-Aranha é Homem-Aranha é fofinho. fofinho. Então, Ah, gente, o fofinho. último filme, Nossa. as pessoas aplaudiam no cinema. Não sei se na sessão que vocês assistiram, eles aplaudiram, mas o último filme, quando apareceram, não é mais spoiler, porque o filme já foi lançado há algum tempo. Apareceram os três juntos. As pessoas aplaudiram no cinema. Muita fofura junta, né, Jessie? Interação acontecendo. Eu falei, não, e é assim, eles se emocionaram no filme, Não, né? lógico, foi um O marco, né, Os esse momento. O Se Peter do... emocionaram em cena? Foi isso que aconteceu? Sim, o Peter do Tobey Maguire chegou a chorar. Né? Ah, Fofinho. mas é que esse aí Não é porque tá há pode. muito tempo 20 já, anos, né? né? 20 Foi, anos sem tipo, interpretar o é. papel e tinha muito. Ele sempre foi muito conhecido por esse papel, sempre abordado sobre esse papel. Sempre então, tentando fugir desse papel, inclusive, né? Uma Exatamente. carga emocional grande envolvida, tentando fazer vários papéis diferentes pra sair um pouco essa imagem. Perder Deve ter a sido imagem um momento do bem Homem-Aranha. marcante, né, pro Isso. ator, né? Imagino. Eu acredito que para os três foi um momento muito marcante, né? Principalmente Sim. pro Holland, né? Tipo, ele vê quem inspirou ele a estar naquele papel e ver os dois na mesma cena. E também de guardar isso a 7 chaves, né? Então, o Andrew Garfield, que era o mais boca aberta, assim, ele era pressionado em toda entrevista. Tu tá no filme, tu tá no filme, tá no filme. Ele dizia assim, não, gente, eu não tô. Falou até o final, Ele né? fazia muitas declarações, ele chegou a fazer declarações oficiais, assim, não, gente, eu não tô no filme, não tô, tal. O Andrew Garfield, só me ajudem a refrescar a memória, se a gente não conseguir, temos o oráculo, né? Uhum. Mas o Andrew Garfield, ele foi indicado a um Oscar, né? Não esse ano, o ano passado. Mas não foi pelo Homem-Aranha. Não foi pelo Não, Homem-Aranha. foi outro filme. Tique Tique Foi- Boom, não. Foi um musical. Ah, Aham. Musical, né? Mas Eu vou já é um buscar no projeto, né? oráculo aqui. Tá. O Tobey Maguire mesmo, eu tava aqui pensando, tô tentando lembrar, é realmente difícil de desassociar a imagem dele do... Eu só lembro o Great Gatsby. Eu ia falar, Apenas. porque na minha cabeça, e eu achei super engraçado tu falar ali, porque o Andrew Garfield vê, o Tom Holland vê o ator que inspirou ele a fazer o papel e tá com ele em cena. Eu tenho isso com o Tobey Maguire, assim, pra mim ele é muito... É Tic Tic Boom, exatamente. Tic Tic Boom. Oscar de melhor ator pelo Ele é Tic Tic muito Boom. turminha do Leonardo DiCaprio, Uhum. ele é muito isso, assim. Aí ver que hoje em dia realmente ele é um ator que inspirou outros atores, eu acho muito massa isso. Inclusive, Acho tem um muito legal. filme dele com o Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Isso. Que é um filme de pós-guerra, assim. Eu acho que eles são irmãos ou amigos.
E tem uma interpretação dele muito pesada. E eles dois são, eu sei que são os filme é esse. personagens São os principais. personagens principais. Gente, mas eles são idênticos, a cara deles é a mesma. Eu- Como é que fizeram isso? Não sei, Eles são mas parecidos é mesmo. porque Eles ele são emagreceu um idênticos. monte pro papel. Ele tá É o totalmente Até o Último Homem, esse Até o filme que Último você tá falando. Homem. E ele tá totalmente é diferente. maravilhoso totalmente esse filme. Eu assisti umas 4 vezes. Eu adoro filme de guerra, né? Então eu assisti umas 4 vezes. É maravilhoso esse filme. Ele Mas é de é o ator pós-guerra, né? principal. Eles, É durante a guerra, né? é Ele durante a tá guerra. na guerra lá, esse filme, posso dar um adendo aqui falando que não é o Homem-Aranha? Ele salva várias pessoas, ele se nega a pegar uma arma durante a guerra, ele quase é expulso do exército e ele salva muitas pessoas durante a batalha. E aí ele se torna um herói de guerra porque ele Uhum. salvou mais de não sei quantas vidas, arrastava as pessoas que Sem ter estavam uma arma em mãos, legal. machucadas, sem ter uma arma em mãos. Ele se negou por causa da religião dele a levar uma arma pra guerra. Esse filme, eu chorei nesse filme. Ele foi muito emocionante pra mim, assim. Bem legal. Enfim, ele faz outros Adendo. papéis, né? Ele tentou, trabalhou, Não, trabalhou não, bastante. a gente sabe que ele é um ator super respeitado, é isso assim, mas pra mim é bem difícil de desassociar ele do Homem-Aranha, porque o filme do Homem-Aranha foi o primeiro filme de herói que eu assisti na vida, assim. Foi um dos primeiros, foi o início Nós ali, estamos né? falando do X-Men e Andrew Homem-Aranha, Garfield, né? né? Lá em Não, 2000. do Tobey. Início dos anos Então 2000. eu falei errado. Eu tô falando do Andrew Garfield que fez esse filme de guerra, não do Ah. Tobey Maguire. Ah, Então a gente tem que sim. pesquisar pra ver Então qual não que Eu é. sabia que ele não tinha é o feito. mesmo, não, Não, é o eu- mesmo. eu- é eu- outro, é então. outro. Peraí. Eu até achei que vocês estavam falando desse que ele concorreu ao Oscar, esse de guerra, que foi super bem criticado, esse filme de guerra do Andrew Garfield. Foi, Garfield, né? ele concorreu. Nesse filme ele concorreu. Ele não ganhou, Não me mas ele lembro. concorreu. Eu achei que vocês estavam falando do Andrew, então vamos voltar. Vamos voltar. É, estavam Vamos falando O do Tom, Tobey. o Tom Embora não, o Andrew também tem bastante coisa pra Tobey gente falar Maguire, do Andrew. né? Eu achei, inclusive, voltando lá que a gente falou, o Andrew no reencontro, eu acho que também deve ter sido especial pra ele. Porque a série de filmes dele é muito polêmica, né? Muito criticada. Sim. Não Ah, tem é? tanto aquele Sim. poder, tanto aquele... Foram quantos que Ele ele não fez? teve tanto Dois filmes. sucesso Hum, quanto os do Sucesso Tobey, até né? que teve de bilheteria, mas um respaldo teve de muita crítica rejeição, né? péssimo, Ele né? teve E muita dos fã- rejeição muita enquanto rejeição personagem. dos fãs. Então ele tá de volta com os dois, assim, é meio que uma consagração. Pô, valeu a pena, assim. Não Mas foi por que que a tão galera ruim não assim. curtiu? Ah, O que vários que foi? motivos, gato. Ele, Eu acho que o Eduardo não curtiu também. Ele tava revendo, inclusive. Foi eu, inclusive, me reconectei com o personagem, o Andrew Garfield, no terceiro filme, que foi meio como uma redenção dele. Dá pra ver, assim, a interpretação dele é bem mais intensa do que os outros dois. Eu vejo que ele tem uma necessidade ali de se reafirmar enquanto Peter Parker no filme, pra poder dizer assim, ó, pessoal, o que eu fiz lá, eu fiz, né, com amor e tal. Porque, por conta da direção e das escolhas criativas do diretor, ele é um Homem-Aranha muito descolado. É um Homem-Aranha muito É uma Homem-Aranha diferente. diferente do que a realmente gente já conhecia. e do que realmente o Peter Parker é. Então ele anda de skate, ele é descolado, ele é Ele brincalhão. não é muito tímido. Ele não é isso. tímido. Ele é meio abusado, assim. E... Ele não é fofinho. Ele não é Não é. fofinho. Ele pode Eu ser acho que simplesmente não pela... Mas assim, ele não tem esse jeito fofinho que o Tobey e o Tom Holland trouxeram pro Homem-Aranha. Um rapaz mais inocente, atrapalhado. Eles são mais muito tímidos. atrapalhados, eles fazem e muita besteira. E o Andrew ele não é é mais tão seguro, tímido, ele é não. mais extrovertido, né? Fora que, pra mim, teve, assim, mais diferente, assim, é que esse filme do... Eu tava até comentando com o Diego hoje. Esse filme, essa segunda saga, além de ser 2 filmes, não ser uma trilogia, o que já foge Eu um ia pouco... dá falar pra perceber agora. que deu uma coisa deu errado, né? Isso Porque aí ou é 1 ou é mudou. 3. Isso mudou alguma coisa pra ele, Como assim? pro ator. Você acha que isso foi decisivo pra ele não continuar ou Não, pra eu o acho que estúdio o que- Não, resolver foi mudar? foi uma É, foi uma decisão do decisão do estúdio, estúdio. porque eu Romper com a trilogia, não tornar uma trilogia. Uhum. porque o que aconteceu? Esse filme do Andrew Garfield, tipo, eu lembro de um outro vídeo quando a gente falou sobre o prazo que as produtoras têm pra poder fazer o filme. Uhum. Eles tinham que fazer um Quem filme. não lembra, gente, Isso. por favor, linkzinho Tá aqui na na descrição. descrição. Marvel vs DC. Isso. E aí lá eu comentei, né, que o direito do Homem-Aranha é da Marvel cedido pra Sony durante o tempo que ela quiser, contanto que ela faça filmes de tanto em tanto tempo. E tava esperando o tempo de fazer filme com Homem-Aranha. Então eles logo colocaram. Só que a trilogia do Tobey Maguire e do Sam Raimi era muito, muito icônica e foi muito... Enfim, se estabeleceu ali o Homem-Aranha. Então quando veio esse segundo, teve várias dificuldades de aceitação.
tanto de mudança de uniforme, da forma como o Homem-Aranha foi reportado, de não trazer a Mary Jane, trazer a Gwen Stacy, né? Como personagem principal. Como assim? É que, na verdade, calma, gata. É que, na verdade. Já não gostei. Segundo os gibis, saiu o Diego, que o expert que me contou, né? Segundo os gibis, o amorzinho dele da adolescência, da escola, é a Gwen Stacy. A Mary Jane é só depois que ele já se formou, já tá adulto, já em outro rolê, porque a Gwen Stacy, já vamos trazer spoiler assim, a Gwen Stacy morreu, né? Foi assassinada, coitada. Inclusive, Pelo no Duende Verde. segundo filme, ela também morre e tal. Aí, por isso que ele conheceu a Mary Jane. Inclusive, muitas pessoas, fãs, dizem que o amor da vida dele é a Gwen Stacy. Mas não peraí, é a Mary então Jane. a história que a gente viu nos 3 primeiros Homens-Aranhas não é igual ao do gibi? Eles trouxeram a Mary Jane na escola. Anteciparam a vida da Mary Jane na vida dele, no caso. Porque talvez ela fosse um personagem mais que ali famoso. no gibi fazia Isso, bafão, então vamos... Isso. Porque ela era amiga dele, então, a Mary Jane. Não, ela não, nada. Ninguém, eles não A Mary se conheciam. Jane, ela realmente tinha vizinha. até uma coisa que o Du trouxe, né? Ela tinha ela era meio arrogante. Porque ela já era modelo, era muito famosa, ela era bonita. Ela é deslumbrada, No né? Então- filme, ela era popularzinha da escola, apenas isso. Isso, mas no gibi ela também era popular da escola, só que ela logo deslanchou na carreira e tal. Então ela já era meio inacessível pro Peter, que era, né, nerdzão e tal. Então já tem essa diferença, esse afastamento deles. Mas o primeiro filme, inclusive, ele fez várias mudanças no cânone, né, ali do Homem-Aranha, pra poder ficar acessível pro público, e também porque naquele momento a Mary Jane era a esposa do Homem-Aranha nos gibis. Então não fazia sentido. Porque a Gwen, ela tinha deixado de Senão ser... depois eles vão ter que A explicar. Gwen Stacy tinha morrido lá atrás. Isso, lá na década de 80, eu acho. Até dá pra E depois... comercialmente deu muito certo, né? Claro, Então lógico. a Gwen Eu mesmo morreu. não sabia disso. Popularmente é o que as pessoas conhecem. O par dele é a Mary Jane. a Mary então, Sim, eu nem sabia que ele gostava da Gwen antes, né? Tipo, tô sabendo disso agora, pra mim é novidade. E aí ela... Então A tem atriz isso. que faz ela no... A Emma Stone, Emma né? Stone. Maravilhosa. Ela tá incrível. Ela é... Gente, e eu vi, Inclusive, assim, né, os trailers, as imagens, tudo, eu achava que a Emma Stone tinha feito a Mary Jane Ah, tá também. chegando a Mary Jane loira. Não, inclusive é um dos pontos fortes essa Sim. série de filmes do Andrew Garfield. Ela tem muitos pontos positivos. Inclusive, a atuação do Andrew Garfield, apesar de ser um Homem-Aranha um pouco descaracterizado, é excelente. Ele tá muito bem. A Emma Stone, pra mim, tá sempre bem. Eu acho ela incrível, maravilhosa, muito Os dois têm carismática. Ela é muita química maravilhosa. E no eles, filme. inclusive, eles namoraram durante o filme. Sim, Diego, eles não falou. namoraram na vida Eles têm muita real, química é. real, assim. Então, Era engraçado, Os assim. vilões Eles iam são fazer bons, os os ensaios personagens são fotográficos, eles bons. estavam brincando de se beijar. Nos encontros que eles faziam com a imprensa, era sempre brincando. Isso Eles transparece, tinham- né, eles eu tinham acho, muita né, no filme, sinergia. assim. Tinham química, né? Isso. E aí, eu vou trazer uma discordância aqui do que vocês falaram, que ele não é fofinho. Eu acho ele muito fofinho na relação com a Gwen. Ele é muito apaixonado, ele demonstra isso, tanto que nesse segundo filme fica muito evidente esse amor dos dois. E eu trago isso também pro personagem. Eu acho que o Homem-Aranha, um dos pontos fortes dele é essa questão do amor. Se vocês verem todos os filmes, Ele é muito ele movido, é né? muito pela apaixonado emoção, pela Mary Jane. Ele é muito apaixonado pela tia dele, pela família. Ele é muito apaixonado pela Gwen Stacy nessa segunda. E ele é muito apaixonado pela Michelle Jones, que é o MJ, que eles fazem uma adaptação nesse terceiro, né? Do Tom Holland. Uhum. Eles trazem uma Mary Jane, só que eles mudam o nome, enfim. Que é a Zendaya. Então ele é muito apaixonado. Então isso é do Homem-Aranha. Isso foi O bem... nome da Zendaya no filme não é Mary Jane? Não, é Gente, não MJ. tinha- Eles falam pelo MJ, Isso. MJ, mas Eles falam É. MJ. É outra Mich- pessoa. É o... É a Mary Jane, mas com outro nome. No- talvez. E aí a gente pode É. falar de multiverso. Era E mulher aí- em outro nível. Ah, mas- aí mas eu não ia, é. eu ia Vamos fazer lá. uma pergunta Vamos pra você Vamos sobre esse entrar negócio já do nessa multiverso. polêmica. Uma pergunta que eu ia fazer sobre esse negócio do multiverso. Cada Homem-Aranha tem um universo diferente ali, né? Sim. Os 3 Homens-Aranhas que a gente tá falando, tanto o Tobey, quanto o Andrew, quanto o Tom, eles estão em universos completamente diferentes. Exatamente. Agora estão. Inicialmente eram produções diferentes, né? E pra juntar tudo, aproveitaram, uniram o útil ao agradável. Ah, então vamos falar que são universos, a gente pode trazer todo mundo, e daí todo um universo. É que Então- eles viram que o público aceitou bem a ideia de multiverso. No gibi, tem. Mas foi no né? Homem-Aranha que começou essa história de multiverso? Ou- Não, já existia antes, né? Dentro dos quadrinhos, inclusive dentro da DC também, através do Flash. Que também o Flash tá pra sair aí, também trazendo muito essa pegada o de Ben multiverso. Affleck vai voltar como Batman. Mas, né, não é Batman aqui, mas vamos Olha lá. a cara da Aline Mas- falando. Não, gente, mas é- que você falou, eu falei, eu tenho que comentar isso. É porque Foi assim... o pior Batman da história. Eu amo o Ben Affleck, mas foi o pior Batman da história. E agora ele vai voltar como Batman. Eu fiquei meio chocada, assim, Eu não quando sei vi nem o isso. que dizer. Eu não sei nem o que dizer.
Gente, não. Não Pelo vamos comentar, amor vamos de continuar Deus, falando vamos continuar do falando de Homem-Aranha. Não vale nem Vai a voltar. pena. Então não tá, vale nem a 3 pena. universos diferentes, ok. O multiverso já existia nos gibis, Bem mais então... que 3, né, Jess? É, bem mais 3. Mas eu digo assim, nos contextos dos filmes. Representados ali. Representados nos Uhum. filmes. E o Aranha-Verso é outro? O Aranha-Verso, ele começou apenas como uma animação singular, uma adaptação. E aí ele... Porque existe, né, dentro dos quadrinhos, o Miles Morales, que é a versão negra do Homem-Aranha, que ele surgiu num universo paralelo, chamado Ultimate, que nasceu essa revista nos anos 2000, que foi uma revitalização do gibi para uma nova galera que estava surgindo ali. E ele surgiu, né, dentro desse novo selo da Marvel e deu muito certo. Por conta da representatividade, das pessoas verem, putz, eu sempre amei o Homem-Aranha, e agora tem um Homem-Aranha da mesma cor que eu. Então, ele foi muito bem aceito, tanto que ele, depois, aí nas loucuras do gibi, ele acabou vindo pro universo normal do Homem-Aranha, e os dois convivem na mesma cidade. O filme Aranha-Verso fala disso. Fala disso. O Homem-Aranha aparece. Eu fiquei bem É o Miles bugada quando eu comecei a assistir Miles o filme. Morales não entendi é o principal absolutamente do nada. Ele Aranha-Verso. é o Homem-Aranha, Exatamente. mas ele já existiu o Homem-Aranha ali que apareceu pra ele. Exatamente. Inclusive, né, spoiler, né, quem não viu esse primeiro... Ah, o Aranha-Verso já não é mais novo, né, gente? O primeiro Faz um Aranha-Verso, tempinho. ele acaba surgindo quando o Peter Parker é morto Uhum. naquele universo. Então ele tem todo esse peso dele assumir uma responsabilidade de um personagem anterior Ah, e tá. tal. Ele é... Ah, tá, entendi. Ele é um novo Homem-Aranha, não Ele é é pra um ser... novo. Não, ele Isso não é o mesmo. Ele não é o Não é mesmo. a mesma pessoa. Isso. Ele tem Tá. outros poderes, É. ele Ah, que consegue. legal. Ele tem outras habilidades. Eu que o tava, Peter eu não tava tem. assistindo um trechinho, a gente tava assistindo um trechinho hoje antes de vir, né? Só pra eu tentar entender mais ou menos o que tava Sim. acontecendo ali. E eu fiquei assim, ó, o que eu fiquei de cara com esse filme. Que estética linda! É o grande, é o ponto Desenho alto, é a maravilhoso. direção de arte, né? Belíssimo, Gente, né? que estética Muito legal, linda. É né? uma das animações mais lindas que É eu lindo. já vi, assim. É Uhum. muito bonito, gente. Imagina Nossa, as crianças que cuidado. assistindo, né? Aham. Que demais, né? Parece que é o gibi animado mesmo. Exatamente. Parece Nossa, gibi é animado. muito Tanto que ele não bonito. teve, no Oscar lá, não teve nem como concorrer com ele, porque ele realmente tinha uma proposta totalmente diferente de animação. E ele trouxe um assunto que era bem complexo de explicar Uhum. em 1 hora e pouco, que o filme tem, eu acho, 2 horas, não lembro agora a duração. Tem acho que 1h58, se eu não me E ele engano, consegue alguma coisa explicar, assim. amarrar a Desenho. história, fazer entender, porque ele é feito para um público que tá muito mais aberto a essa ideia de complexidade de pensamento. Desenho permite isso também, né? O desenho permite, Uhum. mas eu vejo que o jovem, ele entende muito mais isso, porque a gente fala de multiverso no gibi, mas se fala muito disso em outros desenhos. Uhum. Se tu vê Bob Esponja, se tu vê... Todos eles falam muito disso, E não se falava, né? Exatamente. Há 10 anos atrás, então. que mistura lógico. essa loucura. E as crianças assimilam de forma rápida. Então, tem liberdade total para poder explorar outro tipo de narrativas, né, dentro do cinema. Eu até vi uma crítica rápida, né, de alguém que assistiu a premiere lá nos Estados Unidos do filme, do novo agora, né? O 2, O o Atra- Aranha-Verso o 2 Através. estreia agora, gente, em junho, então, né? Por isso Isso. que a gente Semana tá que falando vem, né? também. Semana que vem, agora Isso. faz dia 1º, né? Daqui a 4 dias. Exatamente. E aí... 2 dias quando o episódio for pro ar. É, 2 dias quando esse episódio Não, for hoje pro ar. Nessa Não, semana três, tá hoje é estreando, domingo. pessoal. Tá estreando agora. É, tá estreando daqui a Hoje. alguns dias. A gente vai Essa colocar. semana. Depende de que Simultâneo. universo tá rolando esse Simultâneo. vídeo. No nosso multiverso é daqui a 2 dias, É. então. Fechou, é nóis. E a crítica tá muito positiva, porque ele exagera o tema, porque ele viu que funcionou, então ele se permite ir muito além. E o cara, o crítico que eu vi, né, ele disse que, ele é bem crítico mesmo, que o roteiro tá muito amarrado, que tá muito bem feito e o filme tá bem produzido. Então, Ah, os críticos já viram? Já já, comentaram? só que eles Já. não podem falar detalhes ainda, porque não foi exibido ainda pra massa, né, pra audiência. Então é outra história completamente. Não tem Totalmente Mary diferente. Jane, não tem nada. É só mesmo Tem. ele. Ah, gente, pelo amor de É Deus. outro Ela não universo. assistiu, mas eu É. assisti. Aí Tá tem- bem? Não, Não, eles gente, são explica. jovens. Sim, mas é porque o que eu tinha entendido é que o Homem-Aranha por si só, o primeiro que seja, morreu e aí esse cara assumiu o herói, mas não é a mesma pessoa, não é isso? Mas as outras pessoas continuam, não? Mas a Mary Jane continua existindo, a tia dele continua existindo, quem morreu foi o Peter, né? Ah, então, eu achei que começava toda uma nova história, entendi. E claro, né, trazendo um pouquinho da história do primeiro filme do Aranha-Verso, ele acaba viajando no tempo e encontra um Peter que tá extremamente devastado pelo término com a Mary Jane. Uhum. E ele tá barrigudo, inclusive, ele vai vestir Sim. uniforme, assim, não serve. Parece, tipo, ele tá depressivo, assim, né? Depressivo, isso. Ele acaba vindo pra esse universo, né, pra ajudar esse Homem-Aranha, o Miles Morales,
a dizer assim, cara, eu vou te ajudar aqui a tu ser o Homem-Aranha. Depois eu vou voltar pro meu negócio. pro meu negócio. tempo. E é o que ele faz, né? Não só ele, né? Inclusive, a Gwen Aranha, que existe no universo paralelo. Uma Gwen Stacy que vira Não Homem-Aranha. morreu, né? E no quem caso. morre é o Peter. É. Que é do universo do Aranha-Verso. Do Aranha-Verso, exatamente. Existe um universo onde quem é picado pela aranha é a Gwen Stacy e não o Peter. E o Peter morre e não a Gwen Stacy. Então eles invertem os Porque eles papéis. estudavam juntos, trabalhavam no rolê do laboratório juntos. Isso. Então tem... E ela também é super inteligente e tal. Tem todo um... E esse o Aranha-Verso me deu um nó na cabeça, assim. Eu falei, gente, tudo que eu sabia do Homem-Aranha eu desaprendi aqui agora. É, e daí Mas é um desenho eles muito arranjaram bom. um jeito de trazer uma representatividade, né? Então Sim. eles vendem o Homem-Aranha versão negro, Homem-Aranha versão mulher, que é a Gwen, que tem os detalhezinhos em rosa, Isso. todo feminino. Quero. Bem legal, a Bem- gente tem o desenho Não. é muito legal. Por sinal, você ficaria ótima no uniforme de Gwen Stacy, Gwen. porque ela tem o cabelo Ela igual tem o teu, bem, assim, Gente, não me dê loirinho. ideia, que eu já adoro reproduzir personagens, isso aí já é a minha pode vida. fazer não foto lá no tem seu ideia. canal, pessoal, e é isso Meu aí. Deus do céu. Ai, É amiga, bem legal. Já pensou a gente vestida? Tu vem de Capitã Marvel, tu vem de Mary Jane, que você é ruiva. Pois Inclusive, é, vem de Mary existe- Jane. Existe um Adorei. universo amiga. onde a Mary Jane também é, só que aí ela é do lado da família. Então, ela, o Peter e mais os filhos são todos com poderes de aranha. Ah, E- eles têm. A família Tá, Aranha. mas isso é outro É outro universo. universo. Exatamente. Tá, isso tudo vem do gibi? Tudo vem do gibi. Que loucura. Inclusive só no gibi, né? Gente, Por a exemplo, gente tem Gwen, filmes a Gwen Aranha infinitos, só no então. gibi, né? Não, ela tá no filme do Aranha Verso. O primeiro? Do primeiro. Sim, ela tá no Ah, primeiro. porque o primeiro tem aquele Isso. monte de universos que Ah, se eu encontram, vou né? dizer Verdade. que eu fiquei triste no primeiro. Quando. Posso contar? Sim. Posso, tá. O tio dele morre Spoiler no filme. free zone. É, O spoiler. tio do Homem, mas free todos os zone. filmes do tio Ben morrem. Não, 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 o o tio tio do Miles. do Morales morre. Ele desceu lá no esgoto pra pichar aquela parede. Foi o tio dele que levou ele lá, que ele foi picado Isso. pela aranha. E aquele tio dele que o pai criticava, o pai dele é um policial, morreu no final do filme. Fiquei triste. Eu sei que não é o foco aqui, né, mas trazer outros paralelos, mas existe também o Gameverso, né? Como vocês sabem, dentro do universo de games também tá expandindo como se fosse cinema, então a gente tem artistas famosos fazendo dublagens, temos diretores de arte incríveis fazendo, e o Homem-Aranha é um dos jogos mais vendidos, assim, dos últimos tempos, que foi lançado em 2018, e agora, esse ano, vai ser lançado a continuação, que tem o Miles Morales, tem todo mundo, né? E nesse game, quem morre é o pai dele, não o tio. Então, assim, Uhum. tem essas variações, mas é do Miles Morales, né, Mas no morte caso. é um tema Sim. constante na vida do Homem-Aranha, né? Sabe por que Ele morte... sempre perde alguém, né? Coitado, gente. Sempre em luto. É porque o Homem-Aranha, o que é legal dele, né? É que ele é um cara muito do bem. Por isso que vocês ele é Sim. fofinho e tal. Porque ele não é corrompível, vamos dizer assim, Ele né? é um coração, né? Ele é um coração. Então, pra intensificar isso, a morte ali, ela faz parte da história dele, da jornada do herói. Porque ele pede pra aprender a dar valor aos poderes dele. Pô, ele não tem grana, ele não é uma pessoa influente, ele não é famoso, ele é um nerd, ele é enrustido, e o poder dá a ele a chance dele fazer coisas grandiosas. Tanto que existe aquela frase icônica, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uhum. Que veio do Homem-Aranha. Que foi o tio Ben que falou pra ele. Foi o tio Uhum. Ben que falou pra ele, que inclusive no terceiro filme, né, que junta os três, todos eles contam como é que tiveram conhecimento dessa frase. Um foi através da tia que morreu, um foi através do tio, e o outro foi através da Gwen, né, que ele cita que foi a Gwen e tal. Porque isso faz parte da essência dele. Ele não se corromper diante das dificuldades, e sempre batalhar e lutar. Ele é um cara simples, né? Acho que por isso, inclusive, que ele é tão popular, né? Eu acho que ele é o super-herói mais popular, né? O que mais vende, o que mais... Eu Segundo acredito que dados ele é aí o que a gente mais tem, querido. Eu acho eu que ele é acho o que um dos mais antigos Não, ele, também. hoje ele é o mais popular. É o mais É. popular. Ele é o mais aham. popular. Ele é o mais popular. É, de Sim. fato. aham. Mais que o Batman, Sim. mais que o Super-Homem. Hoje sim. Eu acho que após o Gente. filme Eu vi uns ele números teve um aí, que aumento. números de venda, de tal, de Ah, representação, blá, blá, a gente blá, falou, é né, no realmente episódio mais. do Marvel e DC ali, que ele, comercialmente falando, ele é o herói mais rentável, né? Exatamente. E ele é Tanto mais que, né, novo do gente? que o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é o mais... Desculpa, o Homem... Gente, meu Deus, o Super-Homem é o mais antigo, depois Isso. veio... Até porque eu vejo que assim, o Batman e o Super-Homem, eles mudaram um pouco a essência deles. Eles se atualizam um pouco na questão de, não, o Batman é o cara sisudo e tal, o Super-Homem é o cara forte e tal. E o Homem-Aranha tem muitas nuances, inclusive a gente tá falando aqui de Aranha-Verso, de representatividade, e ele se adapta muito.
Ele muda. Então, assim, o Homem-Aranha paga aluguel, o Homem-Aranha trabalha, o Homem-Aranha tá sempre lascado. Então, sempre tem um desafio no gibi ou no filme. Sempre tem uma representação de desafio. E ele sempre tá buscando defender quem ele ama. Então, por isso, ele tem, inclusive, dificuldades de relacionamento com a Mary Jane na primeira trilogia, com a Gwen na segunda, e na terceira agora é mais de responsabilidade mesmo, que ele não consegue assumir Mas são responsabilidade. dilemas da vida normal, eu acho que Isso. porque isso ele é o mais que eu mais novo também. gosto, né, dele. Aproxima Porque ele das é uma pessoa pessoas, normal, atrapalhado, com dilemas de pessoas normais. Inclusive, até assim que eu comecei a falar antes, é um dos motivos que eu não gostei tanto da série de filmes do Andrew Garfield, a segunda ali, porque eles trazem uma vibe de que o pai dele já trabalhava com essa coisa de mutação genética e os pais dele eram pessoas muito fodas e que deixaram um legado e ele meio que foi cumprir o legado dos pais dele, então ele não é mais aquele rapaz ordinário comum que podia ser qualquer tá um. Ele já tava sobrevivendo meio ali na predestinado selva. porque os pais dele já tinham começado toda aquela história há anos atrás e fugiram e daí ficou pra ele descobriu, ele foi atrás. Então, e depois ali no segundo filme, uma viagem de que o pai dele colocou nas aranhas os genes do Isso. próprio pai dele. Então, uma vibe meio assim. Uma vibe Harry Potter, sabe? A criança que estava predestinada a fazer grandes feitos, não tirou um pouco essa Isso. coisa de. Podia ser qualquer um, Da sabe? Um guri simplicidade fudido do Peter. que- Tirou um pouco da simplicidade. Isso, do que É que eles- morava com os tios ali, que foi abandonado, que não tem grana, que rala. Trouxe toda uma questão de eu sou especial já. E pra mim isso tirou um pouco a essência do Homem-Aranha. Que o que eu mais gostava era aquela pessoa extremamente simples. Gente como a gente, né? Uhum. Eu acho que isso se dá até pela dificuldade do diretor de conseguir fazer uma amarração mais original do roteiro. Porque o que ele estava tentando? Não fazer o que o Sanheim fez, né? Que Fazer conseguiu uma história diferente, uma né? história diferente. Uhum. Ele conta uma origem do Homem-Aranha, ele conta a origem do Duende Verde no mesmo filme e tudo flui muito bem, né? E cruza no final, enfim, dentro do ápice do filme. E nesse ele conecta tudo. Então, a Oscorp, o Duende Verde, o Homem-Aranha, os pais dele, tá tudo conectado. De uma forma que o roteiro é fraco, sabe? Então, tu diz assim, ó, tá, ok, já entendi o que vai O acontecer. filme inteiro naquela empresa, aí vem o segundo filme de novo, aquela Oscorp, o tempo toda aquela Exatamente. empresa Mas envolvida. vocês acham que isso pode Ai, ter que a ver com o preguiça. fato de um diretor querer fazer melhor do que o outro e aí Queria fazer Querer diferente, eu acho. Trazer uma nova inovação, né? Uma história diferente. Mas ele eu quis acho fazer que melhor fugiu. e fez muito pior, né? Porque eu acho que de todos os filmes do Homem-Aranha, esses dois são os que as pessoas menos gostaram. Eu não diria o tão público menos pior, gostou. porque é bom, não é um filme ruim, entretém, sabe? Achei bom, achei bem feitinho, tem umas atuações boas, os vilões são bons, o Lagarto, eu achei que ficou muito bom, aquele ator Não, os também efeitos bizarríssimo. visuais são São incríveis. bons. Tem muito dinheiro Mas investido. tem umas coisinhas que tu fala, isso não comprei, sabe? Uhum. O que os outros Inclusive, já a bilheteria. não A trazem. bilheteria foi ótima. Tipo, É, justificaria um 700 e terceiro poucos filme. milhões Eles estavam. e tal. Foi 700 e pouco no primeiro, depois aumentou, foi quase 800. Então, tava numa crescente. Só que a recepção do público foi muito, muito ruim. Por Mas- conta de todas essas características que. E Inclusive, o você terceiro. acha que foi por causa do ator? Não foi. Eu acho que. Acho que foi enredo. Foi o roteiro, né? O roteiro tava muito ruim. Inclusive, o segundo filme, ele termina justificando que quase todos os vilões do Homem-Aranha estão conectados à Ai, empresa. gente, Eu digo, o sucesso dos nossa. primeiros dois foi por causa do ator. Não, foi por Também conta. não. Foi por conta da direção. Porque Acho que é uma combinação, né? Não É, uma coisa só. sim, né? mas não é só o Tobey que aguenta o filme. Não, é só, o, claro, concordo. William Dafoe. É a Kristen Ele Stewart. tá aqueles. perfeito. Kristen Dunst, Maravilhoso. né? Ai, desculpa. Ah, tá. Eu ia falar, porque assim, Confundi a Kristen. Sorry. Né, a Kirsten Dunst, ela é absolutamente perfeita. Ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada pelo Eu trabalho amo dela. muito Agora, também. se bota uma Kristen Stewart fazer um filme desse pelado. Não, gente, a Não Dunst. tem nada a ver. Deus! Não, ela não é nada carismática. Ao contrário da Kristen Dunst, que é totalmente, totalmente carismática. carisma, é. Aham, Mas maravilhosa. eu vejo que o Sanheim, ele traz uma coisa muito cartunesca do gibi. A contação da história dele. Então, ele realmente é o nerdzão, entrando no ônibus, toda aquela dinâmica, né? Tolo, bem Da tolo. grande fábrica, da indústria, do pai que tem dinheiro, falando do Harry e do pai, né? O O melhor pai amigo, que né? tem dinheiro, que tá focado no trabalho e não dá atenção pro filho. Então tem todos E até a estética também do filme, ela é bem... Muito bem lembrado. Nós temos James Franco Franco, nesse exatamente. filme Aham, também. bem novinho. Nossa, gente, que trio, hein? Que poder E início eles dos anos funcionam 2000 muito bem, aí. os três. Funcionam muito Como bem. amigos, como... né? Funciona muito bem. E a estética do filme, ela é muito do gibi, assim, sabe?
as cenas dele soltando teia. Muito colorido, muito Isso. agradável de ver, né? Uma coisa bem... E a Bem cena aventura, do beijo né? na chuva de ponta cabeça. É icônica. uma cena que já tava no Grande gibi? Já clássico. tava em gibi ou ela veio do Não, filme? ela veio do é do filme. filme. Ela é do filme. Porque eu acho que é a cena mais icônica do Homem-Aranha. Inclusive, ela foi Super. reproduzido muito no gibi, né? Por conta do filme, mas pelo que eu me lembro, pode ter acontecido, mas ela se tornou icônica por conta do filme. É uma estética, é uma direção de arte, é um ensaio, porque aquela cena foi dificílima de fazer. Ele teve muita dificuldade de parar de respirar, porque ele realmente estava de cabeça para baixo, com as narinas tampadas, ele tendo que respirar pela boca e beijar ela ao mesmo tempo. Então, esses efeitos práticos tornam o filme muito mais bonito de ver, muito mais esteticamente ensaiado. Tu vê que tem um ensaio das cenas, que o efeito visual ele não entra só por entrar, tem uma mistura de CGI com efeitos práticos, né, do uniforme e tal. E aí saiu esse, veio o que não foi tão aceito ali, que teve toda essa mudança que a gente acabou de falar. E aí, quando veio do Tom Holland, como é que foi a recepção? Então, e aí entrou uma questão bem mais delicada. Por quê? A Sony viu que tava perdendo a mão. Porque, cara, eu vou fazer mais um filme. Quanto tempo de intervalo que teve entre o último do Andrew Garfield e o primeiro do Tom Holland? O Andrew Garfield foi 2014, eu Isso, acho. uhum. E o do Tom Holland foi O primeiro aparecimento dele foi em Guerra Civil, 2017, eu acho. 3, 4 anos. 4 pouco anos, tempo. ó. Tava... Ah, que Ele tá. foi um Homem-Aranha antes de ser o Homem-Aranha Ele num outro apareceu- filme, Apareceu então. no Guerra Civil. Apareceu na Então. Guerra Civil, o Aham. primeiro aparecimento dele. Inclusive, foi um Por grande isso que contou. Não, e que ele boom tá lá no bem... meio da... Ele Contou tá bem como os coitadinho nesse filme, né? Ele tá coitadinho, assim. Ninguém dá bola pra ele. Tipo, Ele coadjuvante, quer- assim. Ele quer fazer as coisas e os heróis mais velhos não deixam ele fazer, né? Ele tá meio... É que foi um jeito que eu ele vi tava de sair sendo do... um estagiário. Um ali no filme. Você é um Foi estagiário. sair do fica aí óbvio, olhando. sabe? Tipo assim, o Homem-Aranha é sempre o principal, então... E o pessoal não... Eu acho que muita gente não tava esperando nem que ele fosse aparecer. Óbvio que tinha muitos rumores, mas eu fiquei super ultra surpreso quando eu vi o Homem-Aranha no ápice, no meio do filme. Não é nem, tipo assim, no final, ou tipo assim, cena pós-crédito, ou no início. Não, tipo assim, no meio do filme, numa briga, de repente, pum, o Homem-Aranha pula ali. Aparece. E não o mesmo Homem-Aranha. Homem-Aranha que a gente tava esperando que fosse. Não, que era nem o Andrew, tinha, era nem outra tinha. pessoa. É, exatamente. É, Então, e- Pra mim já fez bastante sentido, porque eu assisti o filme esses dias, né? Então, tu assistiu Guerra Civil? esses dias, Ah, aham. legal. O Guerra Civil é um dos meus preferidos de toda a Marvel. Eu assim. achei bem Os legal heróis também, tá? duelando, assim, icônico. Eu dei uma empolgada, confesso bem que dei legal. uma empolgada. E no dia seguinte a gente assistiu o do Capitão América, que eu também não conhecia. Aí eu falei, nossa, gente, o do Capitão América é um filmaço, né? Não é um bom filme de Tu diz herói. o primeiro? É um bom filme. O como ele se tornou o Capitão América. Aquele de época, assim, né? De época. É bem Ótimo, feito, né? né? Não, eu Eu fiquei de gosto cara, também. assim, que eu falei, cara, isso não é um Bem bom filme de feito. herói. Isso é Aham. um bom filme, É um assim. filme, Nossa, uhum. fiquei... E aí, o que Concordo. aconteceu? A Sony, né, trazendo qual foi a logística. A Sony estava prestes a iniciar a produção de um novo filme. Ela, assim, eu não sei se eu vou errar a mão, a Marvel tá indo muito bem. E aí, a Marvel e Sony começaram a negociar. Beleza, então vamos fazer o seguinte. A Sony produz o filme, né, a Marvel ganha uma parte lá do filme, os direitos continuam com a Sony, mas o Aranha pode participar dos filmes da Marvel. Então, por isso que foi uma grande surpresa, porque tecnicamente não poderia, proibido os heróis aparecerem ali. E aí, quando apareceu, foi um super hype, né, de aparecer, e todo mundo super gritando no cinema, enlouquecido, porque ele aparece no meio do filme. Então, quando aparece assim, inclusive, Do nada, tu eu viu achei o muito filme, né? despretensioso. Aparece Queens. Quando aparece a palavra Queens, todo mundo assim, ó, enlouquece, porque sabe que Queens é o bairro onde que ele o mora. Homem-Aranha mora. Uhum. E eles resolvem todos os filmes de origem anteriores numa fala. Ele fala assim, então, ele pergunta, você mora sozinho, acho? Ah, não, eu moro com a minha tia, tem uma situação aí, uma situação triste e tal, mas é isso, por isso eu virei o Homem-Aranha. Resolve numa fala dele, do Tony Stark, no quarto dele. Então, a partir dali, começou uma narrativa diferente, com o Homem-Aranha, que eu acho que é super conectado também, assim como era o Tobey, né? Essa questão de ser ingênuo, de ser adolescente, de fato, né? E com uma pegada, uma proposta diferente, né? De trazer o Homem-Aranha para vivenciar a adolescência dele e não já pular pra vida adulta, que foi como foi feito nos outros E filmes. eles não trazem como ele virou, a questão da picada, que tira... Tira não, né? Mas pega boa parte dos primeiros Sim. filmes, né? Das outras Resolve séries, uma né? cena rápida num filme que não é Todo dele. aquele rolê, No né, filme do dele, Capitão né? América, né?
Que loucura. E vocês acham que o Andrew Garfield, ele se redimiu no último filme agora? Onde ele aparece com os outros Eu acho que ele não tinha que se três. redimir, porque a atuação dele, ele mandou Mas, bem, assim, na minha opinião. Não ele na atuação, mas por os dois filmes dele, que não foram tão bem aceitos, não foram bem, né, foram bem criticados e tal. Você acha que ali nesse terceiro filme, porque Sim. assim, eu achei que ele se destacou mais do que os outros dois no filme. Em certas cenas ali, É que eu vejo que tinha. Como eu falei ali antes, né? Eu vejo que ele se doou mais pra interpretação, porque ele tinha ali. Não do ator, mas eu acho que da versão do Homem-Aranha dele. Então ele tem ali uma intensidade maior. Eu acho que o ator tem uma intensidade maior do que os outros dois. Uhum. O Tobey, ele não é um ator muito intenso, então ele é mais contido. E ele ali tava fazendo um papel sênior, né? Ele tá 20 anos mais velho também do que de quando ele tava em 2002. E o Tom, super novo, ele tava ali na pegada, tá, vocês vieram pro meu universo, vamos resolver junto, mas... Ele tava ali assim, o que vocês estão fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, né? Exatamente. Parecia que ele tava perdidaço, Mas assim. eu, particularmente, acho que, pra mim, pelo menos enquanto fã, eu acho que ele se redimiu e eu vejo os filmes dele com um olhar um pouquinho mais diferente, né? Tem a cena dele pegando a Zendaya, que, pra quem viu o outro filme, eu me emocionei. Eu disse assim, gente, é ele se redimindo porque ele não conseguiu salvar a Gwen no filme dele. E aqui ele salva ela e ele consegue passar essa emoção. Nossa, super emocionado. O roteirista foi inteligente de Foi. fazer Mas isso, né? muito Porque... como personagem, não como ator. Exatamente. Né? Personagem. O personagem. Porque como ator, ele foi bem nos filmes, mas os filmes dele ficaram meio desconexos, assim. Isso, então eu acho que eles trouxeram ele pra realmente voltar, melhorar a imagem daquele Homem-Aranha que tava perdidaço, assim, e agora eu acho que ele se redimiu, assim. Mas os bastidores do filme é muito legal, que tem uma energia muito positiva entre os três. Rindo e se divertindo. Foi um momento muito bacana, né? Imagina pro Tom Holland, quando falaram pra ele, não, você vai contracenar com o Tobey, Vai dar certo. como você vai contracenar com o Andrew, assim, Deu eu certo. acho que foi uma euforia esse filme. Eu fui assistir o filme no cinema, porque até então eu não era tão fã, assim, de heróis, mas daí quando eu assisti todos os filmes, eu falei, não, eu preciso assistir esse filme no cinema, né? E as pessoas, elas aplaudiram. Tinha gente chorando no gritando, cinema. chorando, emocionadíssimas. Chorando. Essa interação do público com a tela. Sim. Porque, gente, eles não estão ali, eles não estão ouvindo, eles não estão nada. Mas, É assim, porque tinha as pessoas pessoas estão- chorando dentro do cinema. Eu me emocionei. Assim, eu achei É porque tinha um emocionante. hype muito grande dos três realmente se encontrarem. E aí, quando tu vê na tela, cara, realmente eles não era, Aconteceu. Tão ali. não era fanfic, a gente realmente teve, tipo... E tem o fanservice, não sei se você conhece esse termo, né? Sim. Mas o fanservice é tipo assim, cara, vamos citar aqui, vamos Vamos trazer pedir isso. tanto, até cansar pra ver se Vamos tá certo. fazer o que o fã tá esperando. Isso Tanto- aconteceu. E o nesse filme quase alcançou 2 bilhões, né, de bilheteria. É. Então, Foi uma das justificados... maiores bilheterias do ano passado. Ano passado, né? Ano retrasado. 2021. Ano retrasado. Foi 1.9, né, de bilheteria, então se justificou. E aí, óbvio, a Sony ficou felicíssima, a Marvel ficou felicíssima e o Homem-Aranha vai continuar por lá. Não, e quebrou aquela maldição da terceiro filme ser péssimo. Que Ser inclusive, vamos voltar a falar da primeira série. Não é da série do Tobey Maguire, não é tudo aquilo. O terceiro filme é ruim. Eles tentam colocar vilões demais. É aquela vibe do Homem de Ferro 3 também, que inclusive fazem às vezes. Tentam colocar vilões demais, personagens demais, a história se perde, tu não consegue Ficou um se filme muito conectar. bagunçado, Só assim, né? apresentando personagens o filme inteiro. Então, É que E a o terceiro- homogência, né? o A terceiro homogência do- do parece estúdio de trazer querer mais gente, mais personagens. fazer né? acontecer muitas Isso. coisas. E esse terceiro desse último, né, do Tom Holland, eles conseguiram acertar super na mão, né? Trouxeram os antigos Gente, e... tinha E já drama, tinha comédia, Foi o tinha melhor, ficção, né? tinha ação, assim, E teve o vários terceiro ser gêneros o dentro de um melhor, só, olha, né? é difícil. E pra mim tem uma coisa muito Foi o melhor. importante Eu também desse achei. terceiro que me incomodava muito na versão do Tom Holland. É dele sempre ser o estagiário, dele sempre ter um mentor. Então, me incomodava que ele sempre estava corrigindo os próprios problemas. Ele gerava o problema e ele corrigia o próprio problema. Então, a jornada do herói dele sempre foi muito apoiada no Homem de Ferro, apoiada... Dependendo, né? Dependendo. Depois, ali no segundo filme, meio que apoiada no próprio vilão, né? O próprio vilão e dentro do Nick Fury também, que aparece no segundo filme. E no terceiro, quando veio o Doutor Estranho, assim... Putz, de novo ele vai estar apoiado num herói mais experiente. Só que não. Ele realmente... Aí tu entende assim, cara, ele faz a cagada, mas ele faz a cagada com propósito. E por conta do coração bom dele, que ele tenta salvar os vilões. Então, o filme, ele só muda... Tem toda essa loucura, né, de multiverso, porque ele não quer deixar os vilões voltarem mortos.
Porque os vilões vieram pra esse universo dele logo antes de morrer. E ele, quando ele se deu conta disso, meio que conversando com eles e tal, ele disse assim, não, mas eu não posso, eu quero ajudar vocês, para que vocês voltem pro universo de vocês curados, ou sei lá. Então, vocês fiquem bons de olha só que novo. loucura. Ele não Quer precisava. converter os vilões. Exatamente. Haja disposição. Mas já se tem algum burburinho, alguma coisa assim, de um novo Homem-Aranha? Já se tem um burburinho de uma nova trilogia, né? Com o Com o já tá mesmo- aparecendo Eita! próximas. E aí o que acontece? No final desse filme, ele faz uma correção, várias correções, né? A correção cronológica de unificar os 3 filmes e a correção cronológica de todo mundo apagar a memória. Porque o que acontece? Com a vinda do Homem-Aranha no universo da Marvel, que a identidade secreta não é um fator diferenciado, todo mundo meio que sabia quem era Peter. E, inclusive, no final do segundo filme, o vilão, o Mistério, revela pro mundo todo que é o Peter. E aí, com essa correção, ele volta a ser o amigão da vizinhança, né? O Homem-Aranha, que ninguém sabe quem é. E ele tem que preservar a identidade secreta pra deixar as pessoas salvas, as pessoas, quem ele ama, né? E Protegidas. ficou isso aberto, porque a Mary, MJ, que não é a Mary Jane, e o amigo dele não sabem quem Não ele é. sabem. Você viu? Você assistiu o filme? Não. Esse último, não? Tá. A última cena, ele vai no bar onde ela trabalha, ali no café onde ela trabalha, e ela e o amigo dele não reconhecem ele. Essa é a última, quase a última cena, né? E esse do é o peso filme. emocional, né? Uhum. Que sempre traz um personagem. Ele fez um sacrifício em prol do bem de todo mundo, né? Ele sacrificou que todos conhecessem ele. Todos mesmo, Então, né? ele voltou a ser anônimo, só que até as pessoas que ele amava agora não conhecem Não mais sabem ele. quem Então, ele é. que ele... E ele entregou pra mim, né? Esse peso emocional. O ator conseguiu entregar. Tem esse... Quando... Enfim, acontece em outras situações. Eu não vou contar tudo Spoiler, aqui. spoiler free Não zone. vai- Spoiler Mas free se- zone. mas Porque se senão não tem tiver- problema. Você não vai... Não, gente, eu acho que não tem o menor problema, porque senão a gente deixa as coisas, né? É. Ele vai sair daqui hoje e já vai assistir o filme. Mas Eu enfim, acho, viu? tem muita tragédia nesse terceiro filme, né? E ela justifica essa mudança. É meio que assim, ele se tornou um adulto. Ele deixou de ser aquele Homem-Aranha trapalhão lá que tinha o apoio do Homem de Ferro. Ele realmente se tornou adulto e assumiu as consequências de tudo que tá acontecendo na vida dele. Faz o próprio uniforme, Se tornou o costura. protagonista. Ele se tornou Sim. o protagonista da história. Exatamente. Não a vítima, né? No Porque final, antes ele era do vítima, né? filme, ele faz uma coisa que ele faz no gibi. Ele costura. Com a Lin costura o próprio uniforme. Ah, isso é do gibi. Isso é do gibi. No gibi ele faz tudo, porque ele não tem apoio, ele não tem a... Como é que é aquela do Invencíveis lá? A Ed na moda? Ed na moda pra apoiar ele. Então é ele lá na máquina de costura, costurando, porque toda luta que ele tem, o uniforme rasga, Dos né? incríveis. Dos incríveis, Dos isso, incríveis Invencíveis, ainda. né? Tá. Gente, ela é uma personagem Então já se maravilhosa. sabe que vai ter uma nova trilogia. Vai ter. Sim. E aí, o que se sabe dessa nova trilogia? Zero. Ah, Nada. gente! Nada. Mas não. vai ser Tom Holland? Vai ser Tom Holland. Continua ele continua ele, no Vai papel. continuar ele. Aham. Ah. É só o que a gente sabe. É só o que a gente sabe. Porque agora a gente também tá passando por um momento bem conturbado na questão da própria Marvel, né? Hum. Os filmes estão tendo uma receptividade não tão boa dos filmes atuais, né? Exceto Guardiões, que teve uma receptividade muito boa, mas é porque ele tem um universo próprio. Então a Marvel tá... Mas ali. o Doutor Estranho já não foi bom também. Apesar de ser um filme bom, mas ele foi recebido Né? meio truncado, Comparado assim, né? ao Thor, o Doutor Estranho é ótimo, né? É, e Mas o olha a Thor, loucura, meu porque o Doutor Deus. Estranho falava do metaverso, do multiverso. Multiverso. E aí veio o Multiverso da Tudo em Todo Loucura. Lugar ao mesmo tempo. Falando de Falando Eu do ia falar, multiverso. mas eu resolvi ficar quieta. É, com não, você. mas assim, eu queria trazer isso porque assim, o Doutor Estranho falou o tempo todo sobre o multiverso, não teve a visibilidade que o outro teve, né? Então, meio que Ah, não que dá são pra duas entender, coisas né? completamente diferentes. E a Marvel já tava explorando o multiverso há completamente muito diferentes. tempo, né? Também não foi uma inovação do Doutor Estranho, Desde né? outros filmes, desde né? há muitos anos Talvez já, né? o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo trabalhou com um pouquinho mais de inteligência no multiverso ali, né? Mas é engraçado que esse filme, essa ideia é muito anterior, né? O diretor ele explicou numa entrevista do Sim. Tudo a Todo Lugar, em todo... Ele a todo tentou Tudo em todo vender lugar ao isso Ele mesmo há tentou muito vender tempo essa ideia há atrás. muito tempo Aham, e e só ninguém queria agora comprar. ele teve coragem, né, de assumir esse... Talvez porque os filmes Só de agora herói tiveram eles Deram popularizado, abertura, né? as pessoas É, conseguem deu uma- imaginar essa situação. Porque E aí vai dos heróis pra lavanderia e tá tudo se certo. fosse há 10 é anos isso. atrás, provavelmente não ia ter. Ou talvez A não tivesse visibilidade reconhecimento. que É um teve filme muito hoje. louco, muito fora, muito ou até a cult. dificuldade, Ia ser né, aqueles de, bem... de conseguir É, a gente só ia acompanhar assistir no e- MUBI e é isso. Não ia chegar na né? massa, isso mesmo, É. só no MUBI. E vai continuar essa ideia do multiverso, porque o Aranha Verso 2 que estreia agora essa semana fala do multiverso.
Do Homem-Aranha, eu acho que eles vão fechar as portas. Vão fechar. Tipo, vão começar agora dentro da linha de filme live action com atores. Eu acho que ele vai seguir uma linearidade, tipo assim, não, vamos trabalhar mais esse personagem. Porque ele é assim, ele participa das grandes sagas, ele luta com os Vingadores, mas no fim do dia ele tem que ir pra casa pra ganhar dinheiro, pra alimentar, pra continuar estudando. Ainda mais agora que ele tá... Virou sem um Zé ninguém, Invisível de novo, né? exatamente, invisível e sem ninguém, né? Então, é muito importante entender isso, porque no fim das contas, ele não continua sem grana, ele continua quebrado e continua querendo fazer o bem. Então, ele vai continuar lá em Nova York, seguindo a vida dele. Provavelmente vai ter alguns encontros, algumas coisas, mas não vai ser como era antes, né? Então, eu vejo que vai ser muito mais centrada no personagem e menos nessa questão mais loucura, que eu acho que eles vão deixar pra animação. Que a animação tá fazendo muito bem feito, né? Eles vão concentrar essa loucura, esse viés mais de multiverso, de multi-Homem-Aranhas, diferentes alternativas nesse viés e trabalhar em paralelo com os dois. Eu acho, né? Mas não Vocês sabemos. já garantiram o ingresso de vocês pra... Pro Aranha Verso ainda não. Ainda não. Ainda não. Porque a gente vai viajar, a gente vai viajar pra São Paulo no próximo final de semana. Talvez a gente veja lá. Numa salinha de IMAX, que aí tem Aí tem uma tem outra pegada diferente, experiência, né? exatamente. Outra experiência. Pra- Eu ainda fiquei confusa com os Homens-Aranhas. Eu tô um pouco ansiosa pra ver o que vem aí pela frente nessa nova trilogia. Eu acho que vai vir uma coisa muito mais centrada no Peter e nos desafios dele. Espero que seja isso, porque a gente espera, nós como fãs, né? Esperamos muito que isso é bem frequente no gibi. Tipo assim, ele trabalhando no Clarim, tirando foto pro jornal. Ele com dificuldade de conquistar a Mary Jane, né? A MJ, no caso a Michelle... Michelle Jones, né? Desse universo. E seguir, talvez enfrentando algum vilão icônico Você acha e que tal. volta a história toda, então? Ele vai começar no mundo do adulto ali com a Eu mesma acho que história. sim, isso. Ele tentando conciliar ali a vida de herói com o trabalho, com a faculdade. E eu acho que vai focar nisso. O último Batman teve um pouco isso também, assim, vocês não acham? Eu achei o último Batman tão mais Bruce Wayne do que Batman de fato, né? Tem um pouco disso, assim, de Trazer de ser, volta a essência. da pessoa e não do herói, né? De humanizar, De né? Então, humanizar, assim, o Batman, né? Diferente dos outros, esse último do... Esqueci o nome dele. Robert Pattinson. Robert Pattinson, ele é muito focado nos problemas dele. Então, assim, ele tem uma mansão, mas, pô, a mansão tá decadente, ele tá cheio de dívidas, ele tá todo enrolado ali nas questões da própria empresa, e ele tá tentando... Tu vê que tem uma pressão psicológica dele ali, enquanto personagem, né? Então, eu vejo que essa questão da humanização dá uma renovada no herói e se conecta mais com o público. Porque se tu fica distante, o pessoal vê assim, blegal, bacana. Igual, sei lá, ver Shazam. Tu vê Shazam... Não assisti. Mas não é o tema, né? Mas tu vê, entretém, mas Shazam. depois tu esqueceu. Ele não dura. Até a própria Mulher Maravilha. Ela é incrível, maravilhosa, mas qual é a conexão? Pô, ela é uma filha de uma deusa e tal. E aí, qual é o próximo passo? Qual é a dificuldade? O que eu tô aprendendo com isso daqui? Que tem que ter, né? Uma mensagem por trás, tem que ter um aprendizado. Então, acho que é importante fazer trazer problemas reais pros personagens. Que isso né? ajuda na identificação do público, né? Isso torna mais popular, porque as pessoas gostam de se identificar, né? Com o que elas veem, né? Se elas veem muita diferença, às vezes não... É o herói do mundo real. Eu Mas acho que isso acaba conta que muito. no momento atual, assim, digamos, da humanidade, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu acho que as pessoas, elas não querem sair da realidade e enxergar, não, agora eu vou sair da minha realidade, eu vou ver uma coisa que não existe, Não, elas querem ver o que é possível pra elas, né? Então, acaba que esse tipo de herói acaba fazendo muito sentido. O próprio Batman, ele não tem poderes, né? Então... É a identificação, né? A gente até tava comentando aqui nos bastidores antes sobre uma polêmica, né? Pequena Sereia. Mas é o quanto as pessoas estão buscando se conectar, né? O quanto eu tô me conectando com esse personagem, quanto que eu tô me conectando com essa história. Essa conexão é fundamental, tanto para as relações, tanto para os filmes, quanto séries. A gente tá buscando se conectar para ter alguma lição, para ter algum aprendizado, ou para ter um alívio cômico, ou para entender assim, não é só comigo.
também é com a pessoa E mais não poderosa do necessariamente mundo. seja no personagem principal, né? Muitas vezes tem um núcleo bem desenvolvido ali, que inclusive algum grupinho de pessoas ficam muito... Tipo, eu sempre vou trazer Harry Potter como exemplo, né? Desculpa, Eu mas, pensei né? nele Mas é nesse tipo, ou minuto tu que a gente se comentou. conecta com o Harry, Uhum. ou com o Rony, ou com a Hermione. E a maioria das pessoas conseguem se conectar com alguma coisa de algum ali. Uhum. Então, eu acho que essa questão da identificação é sempre bem importante pro espectador, né? Ele é, Acho que conta bastante. é uma fantasia, porque a gente sabe, o herói não existe, é uma fantasia, Sim. mas é uma fantasia que se aplica, Aproxima. talvez, aproxima as Aproxima, pessoas, isso né? aproxima, exatamente. A identificação, né, da fantasia com o mundo real, né? Sim. Até hoje eu tava vendo o filme, reassistindo, né, o The Amazing Spider-Man 2, que é o do Andrew Garfield. E eu tava vendo com um olhar diferente. Assim, cara, esse filme, se fosse um romance, ele seria incrível. Tira toda a ação, deixa só as cenas ali dele, da Gwen, dessa construção, traz o Homem-Aranha em segundo plano, traz a dificuldade da relação dele com ela em primeiro. Ele seria, eu acho, um ótimo filme. Trazendo essa questão mais emocional, porque as cenas emotivas, né, quando ele perde ela, dele passando, tipo, todos os meses lá no Quando o pai dela cemitério, morre no primeiro quando o filme, pai que ele dela- promete que não vai ver mais ela, e ele fica nesse dilema de vou continuar com ela ou vou cumprir a promessa que fiz pro pai dela. A Então, morte dela, inclusive, no filme, né, ela é muito é dramático, bem né? dramática, uma morte bem pesada. Uhum. Pra um filme de super-herói, que é pra ser um No filme... finalzinho ainda, gente. É, Torcendo ele tudo certo. então tem esse peso, assim, né, quem vê o filme. Então, talvez, né, se tivesse um viés e não querer enfiar tanta coisa ali no filme de ação, né, Vilões e não sei o vilões quê, e e muita Oscorp, coisa, aquela e focar na relação dos dois, na dificuldade que é ele ter feito uma promessa pro pai no leito de morte, né, que não ia se envolver com a filha pra deixar ela segura, e ele sendo Homem-Aranha, tendo se afastado do amor da vida dele, Não, e no fim ela morre ainda, meu Deus. e no fim ela morre por culpa dele, né, Isso não teve então... mais E no aí, filme, ficou porque ele não ia... culpa dele. Claro, né? É porque o duende que joga ele lá de cima. o vilão pega ela pra enfraquecer ele. Tipo, eu vou pegar ela aqui, já que Joga Vai ela... dar certo. Nossa, gente. Não é pra dar certo. Ele tem que salvar ela no Ele final. tentou, Não mas Não deu. não deu. Inclusive, ele pegou ela né, muito no final, não deu tempo. Esse é o grande dilema, né, do Homem-Aranha, falando agora da história original, né? Ele perde a Gwen Stacy, e aí tem sempre uma dúvida se o Duende Verde já tinha matado ela, ou se... No gibi, né? Uhum. Se o Duende Verde já tinha matado ela, ou se foi ele que matou quando ele soltou a teia e pegou um solavanco que ela quebrou o pescoço. É, porque no Olha gibi só, ele... isso olha no que pega gibi é ela, muito parece um pesado. cleque, Meu Deus assim. do céu. Gente, agora sim, como é que eles conseguem botar isso em quadrinhos? Sim. Gente, E trazer que emoção, loucura, tá? E trazer emoção ainda. E aí, assim, no Quadrinho gibi... pra adulto, né? Quadrinho pra adulto, isso. É. E aí, no passar dos anos, vira e mexe, ele tem uma lembrança. Tá, putz, e se a Gwen tivesse viva? Mesmo estando casado com a Mary Jane e tal. Então, assim, até o Du pergunta assim, tá, mas ele ama quem mais? É difícil, porque ele tem um trauma com uma ex-namorada, que morreu ele tem responsabilidade peso, né? pra ele que matou, né? Independente se o vilão Ele se matou. sente Culpa culpado dele. pela morte Claro. dela. Independente culpa se o dele. vilão matou antes ou Uhum. depois, ele se sente culpado e leva isso com ele. Mas aí ele tá com a Mary Jane, às vezes ele lembra, putz, e se a Gwen tivesse aqui, né? É que, quem ele ama mais, é muito difícil, né? Complicado, Porque a muito partir, difícil. sei São lá, fases né? diferentes, Você né? perde alguém assim, essa pessoa, ela não é mais uma pessoa, ela é uma entidade, né? Aham. Então já fica muito difícil. Quem ele ama mais, ninguém nunca vai saber, provavelmente nem ele. É Não. por né? isso que ele é tão traumatizado, Exatamente. então. A gente não sabia que ele era tão traumatizado por Sim, esse motivo, ele é. porque Sim. ele perdeu o amor da vida dele, aí ele reencontrou o amor com outra pessoa, Uhum. mas ele sempre tá com aquele trauma ali na cabeça. Exatamente. E se a gente voltar lá na trilogia original, né? Ele tem vários traumas ali também. Ele perdeu o tio e depois... A relação dele da Mary Jane nunca deslancha. No segundo filme, Nunca é tão Ela vai se- intensa, né? Ela ela vai casa, se né? casar, Uhum. né? E aí ele consegue impedir, mas no final, inclusive, na hora que ele sai, ela sorri, depois ela fica triste, porque ele tá saindo e ela vê assim, putz, será que esse... Será que eu fiz a Será escolha que eu Será que eu certa? fiz a escolha certa? E ele sempre nessas relações, inclusive com o próprio Dr. Octopus no segundo filme, ele tem uma relação ali de pai, talvez, de se espelhar no cara. Depois ele se torna vilão e ele, e agora? Salvo ele, não salvo ele? Então ele tem sempre essas conexões, né? Essas conexões no filme que sempre geram muita dúvida São no bem personagem. emocionais e tal, Isso. né? Uhum. Inclusive, né, falando de vilões, a gente não pode negar que temos atuações ótimas, né? William Dafoe no Maravilhoso. primeiro, depois Molina? Alfred Molina no Alfred Molina no segundo. No terceiro, não tão boas, mas a gente tem ali o Homem-Areia, que tá bem Tá bem, interpretado. tá bem.
Tem o James Franco também, que tem uma Que parte depois emocional. fica vilão, né? Tem uma cena muito passageira, mas icônica no terceiro filme, que é uma das minhas cenas favoritas. Que é do Harry Osborn, do James Franco, com a Mary Jane. Os dois na cozinha, cozinhando, fazendo um omelete, ao som de uma música, assim, antiga. E aquela cena é muito bem dirigida. Ela até parece, é fora, mas é um alívio, assim, emocional dentro do filme. E tu vê, assim, como funcionam os personagens paralelos, não só o Peter. O Peter, eu acho que ele é muito apoiado pelos personagens, né, que estão em volta. Isso é muito bom. Eles meio que dividem, talvez, a protagonismo do filme, Sim, assim, em algumas sim. cenas, né? O meu vilão favorito é o William Dafoe. Ele é muito bom, né? É De que o todos William os Homens-Aranha. É que o William Dafoe é um baita ator, assim, na verdade, né? Se ele pega um personagem bem construído, não tem como dar errado, Ele foi né? sensacional. Não tem como no dar personagem errado. dele. Inclusive, ele só topou vir no último filme se ele não tivesse dublê. Ele dispensou. Ele foi disse- tipo Tom Cruise, assim. É, não ele quero falou, dublê. ó, Mas tem idade pra isso? Ele falou, eu aceito participar do Pensei a último mesma filme. coisa. Eu aceito Tem. participar se não tiver dublê. E ele tem muitas cenas de ação, tipo, Uhum, e com efeito Que prático, que não legal, são efeitos nossa senhora. visuais. que legal. E ele tá no filme, né? Então, Então, ele que fez as eu vou cenas. pedir o top 3 de vocês agora. Quais são os 3 filmes que vocês mais gostam do Homem-Aranha? Do terceiro pro primeiro. Até entre eu e meus amigos, sou muito fãs de gibi, assim, né? Pra eles, o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi é o melhor de todos. Ele é muito icônico, né, e tal. Mas pra mim é o primeiro. É o que começou tudo, de 2002 lá. Mesmo com... muita gente criticou o uniforme do Duende Verde e tal, mas eu achei o filme muito bem feito. Eu fui no cinema, assim, eu lembro que eu morava em Bituba, fui pra Blumenau assistir o filme. Imaginei, eu adolescente, lá não tinha cinema na minha cidade, foi incrível a Imagina a tua experiência. expectativa, né? Como fã, Sim. colecionador de gibi, ter uma representação no cinema. Eu, Deve eu, ter sido incrível, eu né? fiquei... Gente, mas até eu que não era fã, eu peguei uma van pra ir assistir esse filme, cara. Claro, tá vendo? porque não era uma novidade, Era né? uma O coisa filme do muito Homem-Aranha. grande. Tipo, Uau. todos os meus amigos, assim, queriam ir assistir. A gente não era Uhum. maior de idade ainda, então lota uma van e vai pra cidade vizinha E assistir. foi feito um marketing muito grande nesse É. filme. Eu lembro Isso. na época. Eu também assisti ele no Lembra cinema, do foi negócio da feito Torre Gêmeas? Que daí Uhum. tiveram que tirar uma Sim, no cena, porque primeiro trailer. porque as Torres Gêmeas Ah, Tinham sido apareciam. atingidas. Que o filme foi lançado em 2002, né? 2002, E aí isso. foi no finalzinho de 2001 que aconteceu, né? setembro. Na cena final do primeiro filme também tem, ele tá no edifício Empire State, e aí começa a rodar a câmera e o Empire State aparece no fundo. Porque o que era pra aparecer Era pra ser era as as Torres Torres Gêmeas. O Então World eles Trade tiraram Center. ali e aí ficou bem repetido. Então pra mim, esse é o primeiro da lista. Quer falar o teu primeiro? O meu primeiro é da trilogia antiga, mas o segundo, o Dr. Octopus. Que a Mary Jane tá com os cabelos longos. Belíssima. O segundo filme... Antes era o segundo, né, da trilogia, mas eu vou colocar esse primeiro, esse novo, né, a união dos O três. terceiro, no caso. Pra mim teve ele teve um desafio muito grande de conectar 3 histórias totalmente diferentes e fez isso muito bem feito, num tempo de tela relativamente curto. Ele corrigiu várias coisas, arrumou vários problemas de 9 filmes. É um desafio muito grande, né? Então eu colocaria ele no segundo e em terceiro lugar eu colocaria o segundo da primeira trilogia, que confusão. Cara, os meus top 3 são os mesmos dos teus, só que em ordens um pouquinho diferentes, mas exatamente os mesmos. Os dois da primeira trilogia do Tobey Maguire e o último do Tom Holland. Sim. Eu acho que o melhor é esse da segunda, da primeira, né? Do Dr. Octopus. Em segundo, eu colocaria o primeiro de todos, o do Tobey Maguire. Os 2 primeiros seriam da primeira trilogia, porque eu achei muito icônica. Eu não sei, eu acho que o último do Tom Holland sai um pouco da essência que eu tinha na minha cabeça de Homem-Aranha. Por isso que os 2 do Tobey, pra mim, ainda são os melhores. Especialmente a Zendaya ali, não comprei tanto assim. E o terceiro, definitivamente o último que uniu os 3, tem toda essa questão da produção ter sido incrível e realmente Sim. muito bem combinada, muito bem amarrado. E um filme muito bom, entretém muito, né? Então, acho que seriam esses. E eu quero fazer uma menção honrosa, de longe, assim, muito, muito importante citar o Aranhaverso, o Homem-Aranha no Aranhaverso. Por quê? Eu sempre fui nariz virado pra qualquer versão de Homem-Aranha que não fosse o Peter Parker, né?
Então, qualquer um no gibi que aparecia, eu disse, ai, que saco. Pra quem seria um outro Homem-Aranha? Pra quem seria o Homem-Aranha? Inclusive, eu fui muito resistente pra assistir a primeira vez, né? Sim, a gente demorou pra assistir, tu até dormiu a primeira vez que a gente assistiu. Eu fui muito resistente pra assistir esse primeiro, por conta dessa resistência que eu tinha ao multiverso. Eu gostava muito da história... Do Peter Parker. Não, e contar histórias individuais, sem essa questão de troca e tal. Mas depois que eu assisti, e aí eu assisti mais de uma vez, eu vi assim, cara, eu não posso esquecer e ver a grandiosidade técnica. Falando artisticamente, é muito bem feito, o roteiro, Não só técnica, amarração, como conceitual, cultural. Conceitual e a representatividade cultural, tanto da cultura pop em si, de trazer um assunto tão complexo de explicar na tela, né? Quanto a representatividade, que é muito, muito forte. E ele consegue ser uma animação que traz muita emoção. Ele tem uma carga emocional de responsabilidade também, de novo, né? Falando de responsabilidade, muito forte, muito bem feito. Então, ele entra ali em paralelo junto com os três. Ele Na menção honrosa. mas ele nem se compara, Não assim. compete. Mas ele tem um papel muito importante dentro de todo esse universo de Homem-Aranha. E ele é um filme muito pop, né? Ele é um filme pop. A trilha sonora dele é pop. Ele é um filme... E rápido, assim, né? Ele é envolvente. Jovem, um filme jovem. Jovem, Ele é exato. envolvente. Eu gostei bastante. Fresh. Eu me surpreendi bastante, porque eu também era, assim, resistente. Não é filme, Sim. é um desenho, é diferente e tal. Nossa, eu achei lindo. A gente Lindo. se depara com uma coisa diferente do que a gente tava esperando, né? Esse desenho, né? Eu, pelo Totalmente. menos, tava esperando uma coisa totalmente diferente. E de todos os Miles Morales que eu já vi, que eu joguei o jogo, né? Inclusive, existe um jogo do Miles Morales, só dele, que é incrível também. E no gibi, os gibis que eu li dele, esse do cinema, ele é perfeito, assim. Ele é muito bem feito. Tanto a dublagem, quanto a própria animação, a construção do personagem, a profundidade ali da relação de família e da relação dele com o Peter Parker, né? Dele ser uma criança ali cheia de dúvidas, mas de não ter medo. Ele é o melhor Miles Morales de todos, assim, que eu já vi. Então, ele é realmente muito bom. Que 10. Gente, que legal. Então, ansiosas. Eu acho que a hora que eu cheguei em casa hoje eu vou ter que ver. Esse eu vou ter que ver. Esse Eu último você comecei de precisa manhã, assistir. só dei uma olhadinha assim. Uhum. E vou ver pra já ver o. Todos vale a pena tu assistir. Não, Assiste dos com Andrew toda Garfield também pra tu ter essa Só perspectiva. pra entender, né? Isso, não, É. são bons, são filmes bons. Não é perda de tempo de forma alguma. São bons. Ai, gente, que legal. Pra variar, eles dois, quando vêm, dão uma aula Dão pra uma gente, aula. né? E o Diego, né? Eu não sei se você quer fazer o seu top Diego e a 3. Não, amiga, não tem comentadora. como. Não tem como fazer. Não Eu tem vou como. concordar com o Diego que o meu top 3 é primeiro, o último do Tom Holland e o segundo do Tobey Ótimo. Maguire. Mesma coisa, porque assim, o primeiro é sempre... A gente falou disso também no Velozes e Furiosos, né? O primeiro é o ícone. Então, assim, tô na mesma ordem que você. E o último do Tom Holland, pela emoção da junção dos três, fica em segundo lugar, na minha opinião. Ai, E é que isso, demais, né, gente? Adorei meu saber mais. A Deus, gente demais, teve uma aula demais. aqui, com certeza. Mais uma aula que... A gente vai ter outras aulas, eu acho, com eles, com outros heróis daqui uns tempos, eles que nem né? se despeçam porque eles vão voltar. Vou voltar, também Heróis acho. é com o nosso expert. A gente topa. Tem muita coisa, ó. Tem X-Men pra falar. Tem o Tem próprio bastante, Batman. Nossa, tem muita coisa. Tem O muita episódio coisa. especial do Batman, coisa que a gente não fez ainda, tem que fazer, É, né? a gente vai Se a gente fazer. já fez Homem-Aranha e Mulher O Maravilha, Batman tem que ter. o Batman tem Por que ter. favor. Tem que ter. É isso. Vamos voltar. Já A hora que fica... a gente desligar a câmera, a gente já A marca. gente já marca. Próxima gravação. Obrigada, Diego. Obrigada, Obrigado pelo Eduardo, convite. pela Obrigado, participação de vocês de gente. novo aqui Obrigada. com a Muito bom estar gente. Se vocês querem ver os outros episódios que a gente falou de Marvel vs DC, que a gente falou de Pânico, estreou o Pânico, né? A gente fez o episódio antes, só vou fazer um adendo aqui que estreou o Pânico 6. Depois vocês podem deixar aqui nos comentários também o que vocês acharam, ou ir lá no Pânico, no episódio especial que a gente comentar fez lá. do Pânico e comentar se vocês gostaram ou não. E fica o convite pro próximo, então, se você ainda tá aqui com a gente, curte, compartilha e se inscreve no canal pra gente poder continuar produzindo conteúdo de qualidade de cinema pra vocês. Exatamente, gente. Muito obrigada por quem ficou com a gente até aqui. Um beijo e até a próxima. Obrigada, gente!